Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1, versículo 26. Carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 26. Glória a Deus. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 1, versículo 26. Diz assim o texto sagrado: desse modo, vocês terão mais motivo para se gloriarem em Cristo Jesus, por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vocês. Amém? Diga assim: em Cristo. Mais uma vez, em Cristo. Depois, se vocês jantarem, vocês vão falar mais alto. Vai lá, fala, em Cristo. Isto, eu gostei, irmã. Tá com saudade da irmã. Eu? Deus abençoe. Pode se assentar, queridos. Aleluia. Amados irmãos, Paulo, ao escrever esta carta aos Filipenses, esta é uma igreja muito importante. Esta é uma igreja que Paulo tinha uma gratidão enorme. A igreja em Filipos, a igreja, os filipenses. Esta era uma igreja amável, era uma igreja que cuidava do seu pastor. Diferentemente da igreja de Corinto. A igreja de Corinto era uma igreja avivada, os dons presentes na igreja, mas era uma igreja que questionava muitas vezes as autoridades da igreja, questionava o apostolado de Paulo, e era uma igreja que nem contribuía com o ministério de Paulo, ao contrário desta igreja aqui de Filipenses. Ao saber que Paulo estava passando por algumas necessidades, esta igreja aqui chegava junto. Ela estava junto com o seu pastor, com o seu fundador, com Paulo. Havia uma gratidão da liderança. Não poucas vezes, a igreja de Filipos enviou recursos para Paulo, dinheiro mesmo, para ele poder se sustentar. Ele estava preso quando ele escreveu esta carta. Não porque ele fez algum delito, não porque ele cometeu algum crime, mas Paulo estava preso por pregar o evangelho, por anunciar a palavra de Deus. Paulo estava preso porque fazia a diferença e as autoridades não queriam aquele tipo de tumulto, porque ia de encontro às autoridades regionais, nacionais. Então prenderam Paulo. Paulo algumas vezes foi preso por amor a Cristo. As algemas de Paulo eram sinal de que ele estava fazendo a obra correta, a obra certa. E mesmo nas prisões que ele tinha, prisões de celas mesmo, prisões de catacumbas, de porões, passou até em prisão domiciliar também. As autoridades faziam isso para tentar barrar o ministério do apóstolo Paulo. Mas isso nunca barrou o apóstolo Paulo. Não eram as circunstâncias que faziam Paulo parar. Assim não deve ser para nós, as circunstâncias também de nos fazer parar. Nós devemos adorar e servir ao Senhor, independente das circunstâncias. E mesmo na prisão, Paulo instruiu pessoas, recebeu visitas, edificou pessoas, ganhou almas para Jesus nas prisões, louvou ao Senhor. Quem não se lembra de Atos 16? Paulo e Silas cantando e pregando e orando na prisão. E houve um terremoto naquela prisão.
Irmãos, e aqui, Paulo estava preso quando ele escreve a Filipos. Filipos era uma cidade da Macedônia, uma importante cidade da Macedônia. Filipos fica a noroeste da Grécia. Era o evangelho entrando na Europa. E o apóstolo Paulo levando esse evangelho para o continente europeu e também ali divisa com o continente da Ásia. Então Paulo, ele foi um desbravador. Ele levou a palavra do Senhor por todo o mundo. E ele ficou preso então por fazer a obra de Deus. E esta igreja ajudava o apóstolo Paulo. Mandava o necessário para ele, ofertava a vida dele em gratidão a tudo aquilo que Paulo fez pela igreja. Era uma igreja que reconhecia o ministério do apóstolo Paulo. E quando ele escreve esta carta, perceba que ele está numa situação triste da sua vida, por estar preso. Mas Paulo tinha tanta resiliência e tanta força, e sabia o foco que ele tinha, que nada o detinha. Nada o detinha. E ao escrever esta carta aqui, ele menciona muitas vezes para a igreja se alegrar. Mesmo ele em momentos difíceis, mesmo ele não eram prisões tranquilas, não. Eram açoites, eram humilhações, mas Paulo dizia à igreja para se alegrar. Em um versículo aqui ele vai dizer assim: alegrem-se. Outra vez vos digo, alegrem-se. Regozijai-vos em Cristo. Outra vez eu digo a vocês, regozijai-vos em Cristo. Então a carta aos Filipenses, ela é conhecida, ela tem um apelido como a carta da alegria. Olha que bênção. Ele passando por momentos difíceis pessoais, mas ele vai demonstrar à igreja alegria. Alegrem-se. Por quê? Porque a nossa alegria, ela não deve estar calcada, fundamentada nas circunstâncias que nós temos. A nossa alegria é Jesus, o Cristo. A nossa alegria é o Senhor. Então ele vai dizer para a igreja: alegrem-se em Cristo. Vocês estão passando por perseguições, e este tempo aqui era um tempo difícil, um tempo onde cristãos eram mortos pela sua fé. E ele vai dizer: alegrai-vos no Senhor. Alegrai-vos no Senhor. Ah, queridos, a nossa fé não deve se fundamentar nas coisas desta vida. A nossa fé não deve se basear se eu estou bem, se não estou bem, se eu estou empregado, se eu estou desempregado, se eu tenho dinheiro, se eu não tenho dinheiro, se eu tenho saúde ou se eu não tenho saúde. A nossa fé em Jesus, ela não deve se apegar a estas coisas. Quando temos uma convicção de que Jesus é o Cristo, tudo muda, tudo muda. E Paulo sabia dessa convicção, e Paulo ensinava à igreja esta convicção. E então, essa expressão que Paulo usa aqui, que nós lemos no versículo 26, a expressão em Cristo, ela aparece em 8 ocasiões no decorrer da carta aos Filipenses. 8 ocasiões, Paulo, ele vai dizer em Cristo. Em 8 ocasiões diferentes. E é um dos principais temas que Paulo se dirige à igreja de Filipos. Ele vai reiteradas vezes e propositalmente dizer em Cristo, em Cristo, em Cristo. A nossa fé está em Cristo, a nossa esperança está em Cristo, a nossa pátria está em Cristo. E várias vezes ele vai colocar em destaque, em negrito, esta expressão em Cristo. Ele não vai dizer por Jesus,
Ele não vai dizer em Jesus, ou mesmo por causa de Jesus, mas Paulo faz o uso em Cristo. E por que que Paulo faz questão de colocar, de mencionar esta terminologia em Cristo? Por duas razões importantes. A primeira delas é que Paulo sabia para quem estava lendo a sua carta. Paulo sabia quem era o destinatário desta carta. Paulo sabia quem iria receber a carta, ia ler a carta, dessa carta aqui. E então ele, ao saber quem vai ler, quem vai receber, e ele sabia que a maioria da igreja em Filipos eram judeus convertidos à fé. Ele sabia que majoritariamente os membros daquela igreja eram judeus convertidos à fé em Jesus, sendo o Cristo. Porque aqueles judeus, até hoje os judeus não creem, eles creem no Deus de Abraão, eles creem no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Criador de todas as coisas, eles creem no Jeová, o Deus de Israel, o Deus Todo-Poderoso, mas eles não creem que Jesus é o enviado por Deus. Eles não creem que Jesus é o Salvador da humanidade. Eles não creem que Jesus, ele é Deus. Então esses judeus nascidos, judeus, eles se converteram na pregação do apóstolo Paulo. E qual era a pregação? A pregação de Paulo não era no sentido que Deus vai te dar uma vitória. A pregação não era Deus vai abrir uma porta para você. A pregação de Paulo não era, olha, você vai ser abençoado por Deus em uma situação terrena. A pregação do apóstolo Paulo era Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, era o Cristo. E esta pregação que os discípulos pregaram, esta pregação que Pedro, ao pregar no tabernáculo, no cenáculo do avivamento, em Atos capítulo 2, caiu como uma bomba no coração dos ouvintes. Aqueles judeus dizendo aquele homem que nós matamos, aquele homem que nós crucificamos no Monte Calvário, aquele homem que nós surramos, aquele homem que nós cuspimos, aquele homem que nós colocamos uma coroa de espinho na sua cabeça, aquele Nazareu, aquele homem que, filho de Maria, filho de José, aquele homem vindo de Nazaré, ele era o Cristo, ele é o Filho de Deus. E os discípulos disseram, sim, ele é o Filho de Deus. Eles se converteram. A fé em Jesus. Eles se derramaram e confessaram seus pecados a Jesus Cristo e passaram a seguir a Jesus. Deram a sua vida para Jesus, uma vez que Jesus deu a sua vida por eles e por nós, eles passaram então a crer. Então, Paulo sabia de que aquela igreja, majoritariamente eram judeus convertidos à fé em Jesus Cristo. Ele vai ratificar em toda a sua carta, em Cristo, em Cristo, em Cristo. A segunda razão que Paulo usa essa expressão é um pouco mais sutil, mas é clara. Paulo parece fazer uma conexão clara com a vantagem de nós pertencermos à igreja do Senhor Jesus. Então Paulo ele vai dizer que havia vantagens enormes em fazer parte da igreja do Senhor Jesus.
que nós somos membros do corpo de Cristo, que nós somos membros do corpo de Jesus. Então, ser igreja ou pertencer à igreja é algo magnífico, maravilhoso, tremendo, poderoso, onde eu pertenço, juntamente com os meus irmãos, o corpo de Jesus. Isso é maravilhoso, por isso ele vai dizer em Cristo, ratificando a importância da igreja e um dos temas mais importantes, a unidade da igreja. Assim como o Pai e o Filho são um, a igreja também é um em Cristo Jesus. Que nós devemos ser unidos, que nós devemos ser irmãos de fé, irmãos em Cristo Jesus. Comunicar o fato de que os crentes tinham uma ligação comum. E qual é esta ligação? Jesus Cristo. Por que eu sou o teu irmão? Porque eu creio em Jesus e você crê em Jesus. Então nós temos algo em comum, que é Jesus Cristo. Ele nos une, Ele nos aconchega em seus braços, e nós somos igreja. Ele restaura a unidade da igreja. A preocupação de Paulo era restaurar a unidade da igreja. Que nós possamos ser um. E quando nós formos um, o mundo vai olhar e ver nós, discípulos de Jesus. E eles também vão querer ter este encontro com Jesus Cristo. Observe todas as coisas que Paulo escreve aqui, que nós ganhamos por ter um relacionamento com Cristo. O versículo 1, capítulo 1, versículo 1. Capítulo 1, versículo 1. Paulo e Timóteo, servos de Jesus Cristo. A todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Então a primeira coisa que ele vai destacar aqui, que os crentes estão em Cristo. A vida de fé que nos une, os cristãos juntos, a vida cristã flui de uma maneira de nós estarmos unidos em Cristo. Porque se não for Cristo, irmãos, nós estamos perdendo tempo. Nós somos qualquer tipo de organização, mas se não for Cristo, nós não nos ligamos. Ele é quem nos liga, Ele é quem nos une. Se Jesus não estiver aqui, isso aqui pode ser qualquer outra coisa, menos a igreja. O que nos faz ser igreja não são este microfone, este púlpito. O que nos faz ser igreja não é esta banda, esta água. O que nos faz ser igreja não são essas cadeiras, não são este templo. O que nos faz ser igreja não é esta casa, este móvel, este prédio. O que nos faz ser igreja é que nós estamos unidos em Cristo Jesus. Se nós estivermos em Cristo, nós vamos fluir a nossa vida espiritual e a nossa vida em comunidade. O elo comum que mantém a igreja unida é Jesus. E todo cristão que tem uma relação um com o outro é porque estamos em Cristo. E isto é amor. Deus é amor. E nós, em amor e em fé em Jesus Cristo, nos unimos. A segunda expressão que ele vai dizer em Cristo, a primeira ele já começa no versículo 1. A segunda é no versículo 26. Capítulo 1, versículo 26. Desse modo vocês terão muito mais motivo para se gloriarem
em Cristo Jesus por minha causa, pela minha presença de novo no meio de vós. Então a segunda razão que ele usa é que a nossa alegria, ela também está em Cristo. Paulo queria ir até a igreja de Filipos, estar presencialmente, não por cartas. Ele queria estar presencialmente na igreja em Filipos. Os cristãos aqui, esses cristãos, eles entenderam que a fonte de alegria pessoal e duradoura não está neste mundo. A fonte da nossa alegria não é o dinheiro, a fonte da nossa alegria não é a saúde que gozamos, a fonte da alegria não é, meus amados, as coisas deste mundo, mas a fonte da nossa alegria está em Jesus Cristo. Quando nós estivermos em Cristo Jesus, seremos alegres. Porque nós vemos, irmãos, pessoas abastadas, que tinham tudo para ser felizes no âmbito deste mundo terreno, e são depressivas, e são extremamente tristes, porque o dinheiro não compra essas coisas. Mas ao contrário, existem pessoas, até mesmo com tremendas dificuldades, mas você vê a alegria delas quando elas estão em Cristo Jesus. Eu já tive esta experiência. Eu já tive esta experiência de visitar pessoas abastadas e ver a tristeza no olhar. Eu já tive essa experiência de estar junto de pessoas que o dinheiro não era problema. Tinham saúde, tinham dinheiro, mas pessoas tristes. E eu já fui, irmãos, em lugares de pessoas simples, pessoas pobres, sem nada, mas eu saí de lá pastoreado, eu saí de lá confortado, eu saí de lá apacentado, de ver a alegria, porque elas estavam em Jesus Cristo. Jesus é mais do que tudo isso, irmãos. A nossa fonte de alegria é isso que Paulo estava dizendo. Que a nossa fonte de alegria, ela vem de uma experiência pessoal com Jesus. Quando nós temos uma experiência com Cristo Jesus, uma experiência pessoal, não do que me contaram, mas eu tenho uma experiência com Deus. Eu vou perguntar para você, você tem uma experiência com Jesus? Você precisa ter uma experiência com Jesus. Você precisa ter uma experiência pessoal com Jesus Cristo. Uma experiência que podem te dizer qualquer coisa, chamar os livros que forem, mas você dizer, eu tive uma experiência com Deus, não foi teórica, não foi com livros, mas eu tive uma experiência tremenda, efusiva com o Espírito Santo e com Jesus Cristo. Nada te tira da comunhão com Deus, quando você tem essa experiência com o Senhor. O grande problema da igreja hoje é que ela não tem essa experiência com Deus. Ela não busca esta experiência com Deus. Ela não busca e ela não tem. Uma experiência pessoal é longe dos holofotes. A experiência pessoal com Deus é longe do público. É uma experiência no privado. É uma experiência no particular. É uma experiência única e pessoal com Cristo. Quando você tiver isso, nada te tira da presença de Deus. Peça a Ele. Deus, eu quero ter uma experiência contigo. Deus, eu quero ter esta experiência. Paulo disse isso à igreja. E eu volto a dizer essas mesmas palavras. O poder da sua ressurreição nos traz alegria que nada na vida jamais pode nos tirar. Nada mais na vida pode nos tirar.
Aquelas pessoas que viram o meu e o teu Jesus ressurreto. Ah, queridos, não há argumento pessoal, não há argumento lógico que os tire do fato de eles ter visto Jesus ressurreto. Depois da morte. Você acha que aqueles 2 discípulos no caminho de Emaús se desviaram do caminho do Senhor? Jamais. Porque Jesus estava na mesa com eles, partindo o pão junto com eles. Nunca se afastaram no caminho de Deus. Quem conhece Jesus não se afasta do caminho do Senhor. Porque Jesus é a maior, e eu vou pedir que você tenha maturidade para ouvir isto. Jesus é a maior prisão que existe. Depois que Jesus nos pega, depois que nós temos uma experiência com Jesus, nunca mais nós conseguimos sair dele. Quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar, não sabe viver. Não sabe viver. E por que as pessoas sabem viver em outros lugares? Porque elas não viram Jesus ressurreto. Porque elas não tiveram uma experiência pessoal e intransferível com Jesus. Porque quando elas tiverem, queridos, não é uma palavra, não é um cumprimento, não é como falaram, que os tire da presença de Deus. A nossa alegria, e é isso que Paulo estava dizendo, a alegria nossa está no fato de que Cristo morreu e ressuscitou dos mortos. Essa é a nossa alegria. A terceira menção que Paulo usa na carta aqui, está no capítulo 3, e no versículo 3, diz assim: porque nós é que somos a circuncisão, nós, e que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus, em vez de confiarmos na carne. O que Paulo está dizendo aqui, como eles vieram do judaísmo, eles tiveram a circuncisão na carne. E ele está dizendo assim, que a circuncisão no Espírito, a circuncisão na alma, a circuncisão da fé, a circuncisão do coração, vale muito mais do que a circuncisão da carne. Por isso ele está dizendo que a nossa alegria, a nossa glória, ela não está na circuncisão da carne. A nossa glória está em Cristo Jesus. A glória é receber honra, respeito, admiração dos outros. A glória de Jesus vai ser revelada no final dos tempos, quando Ele voltar, quando Ele retornar. Então todos verão Jesus. E a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. Podem hoje saírem, podem hoje zombarem, podem hoje maldizerem, podem hoje não acreditarem, mas um dia todos hão de ver, um dia todos os joelhos vão se dobrar e vão ter que reconhecer que Jesus é o Cristo. Aleluia! O cristão não busca glória para si, mas ele busca a glória de Deus. Ele vive para glorificar a Cristo. Os cristãos vivem para trazer a glória ao nome de Jesus. Os cristãos, eles vão ter uma participação definitiva na glória de Jesus Cristo. Por isso a nossa glória é fazer conhecido o nome de Jesus. A nossa glória é fazer conhecido o nome de Jesus. Você tem feito conhecido o nome de Jesus? Você tem feito o nome de Jesus ser mais propagado? Você tem glorificado o nome de Jesus?
como está o teu relacionamento com Jesus Cristo. Eu compartilhei uma palavra na célula que nós tivemos essa semana, que eu estava ouvindo um louvor de um irmão da igreja, e ele, no meio do louvor, ele falou e deu um exemplo. E ele disse: olha, eu tenho o meu casamento com a minha esposa, eu me relaciono com ela, e deste casamento, desta relação que eu tenho com a minha esposa, eu gerei 3 filhos, nós geramos 3 filhos. Nós geramos filhos nesta relação. E ele disse o seguinte: quando nós nos relacionamos com Deus, nós geramos filhos para Deus. E se nós não gerarmos filhos, que tipo de relacionamento pessoal e íntimo temos com Deus? Isto foi um tapa na cara, irmãos. Porque se nós não gerarmos filhos, se nós não tivermos alegria de batizar pessoas que nós pregamos, que nós anunciamos, que nós enviamos, que nós discipulamos, que nós evangelizamos, não faz sentido a nossa vida sem falar de Jesus para as pessoas. Deveria ser vergonha para nós não ganharmos almas para Jesus. Como está o meu relacionamento com Deus? Eu tenho gerado filhos ou não? Se eu não tenho gerado filhos para Deus, será que o meu casamento com Deus é estéril? Deus é perfeito. Deus é perfeito. Ou nós estamos nos acostumando a ser cristãos 2 horas e dentro desta igreja, e deste templo, e deste culto? Nós devemos gerar. Ovelhas geram ovelhas. Vidas para o Senhor, vidas para Deus, no enviar, no discipular, no cuidar, para que elas também entreguem suas vidas para Jesus. Este é o nosso papel aqui nesta igreja, ou nesta terra. Este é o meu papel, este é o teu papel, glorificar a Cristo. Essa é a nossa glória. A nossa glória não é para nós, a nossa glória é para Jesus, para nós glorificarmos a Jesus. Isso que Paulo está dizendo, que a nossa glória está em Cristo. Em quarto lugar, no capítulo 3 e no versículo 9 diz: e ser achado nele, não tendo justiça própria, que procede da lei, mas aquela que é mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus, baseado na fé. O que Paulo está dizendo, meus amados, é que a nossa alegria está em Cristo, a nossa glória está em Cristo, e a nossa fé, ela também está fundamentada em Jesus Cristo. Os cristãos encontram a fonte de sua confiança na vida de Cristo. Por isso Paulo vai dizer aqui aos filipenses também: se eu estou vivo, eu vivo para Jesus. Mas se eu morrer, é lucro, é ganho, porque me encontrarei com Cristo para todo sempre. Ele não vivia outra coisa senão a Jesus. Ele não tinha outra paixão senão a Jesus. Era o Cristo na vida dele, do alto da cabeça à planta dos pés. Era o Cristo, ele vivia e ele esmurrava o seu corpo para glorificar a Cristo. E nós que somos os cristãos, nós somos cristãos. E o que é ser cristão? Pequenos cristos. Ser cristão é ser um pequeno Cristo. Ser cristão é ser um imitador de Jesus. É para isso que Ele nos chamou. Amarmos ao Senhor acima de tudo e de todos.
A fonte da nossa confiança na vida diária, ela vem de saber que Deus está caminhando conosco. Eu estou passando em lutas. Olha o que a irmã Adriana disse aqui ao orar. Se Deus fizer, glória seja dada a Ele. Se Ele não fizer, continuarei adorando a Ele. É Ele. É Ele. É somente Ele, meus irmãos. Nós não o servimos por aquilo que Ele pode fazer, mas nós o servimos por aquilo que Ele já fez por nossas vidas. Aleluias. A nossa fé, ela não está naquilo que Deus vai fazer. A nossa fé é naquilo que Ele já fez por nós. E sabe o que Ele fez por nós? Morreu na cruz do Calvário para nos dar vida eterna. Vida eterna. A nossa fé, ela não está nas circunstâncias. Não. A nossa fé não está no dia a dia. A nossa fé não está se eu estou com um dinheiro na poupança. A minha fé não está se eu estou com saúde. A minha fé está em todos os momentos. Ela está em Jesus Cristo. A minha fé não está baseada em mim. A minha fé não está baseada nos meus. E é isso que ele vai dizer aqui. Eu não tenho a fé em mim mesmo. Eu sou bom. Eu sou um homem prudente. Eu sou uma mulher correta. Eu sou uma pessoa honesta. A minha fé não está em mim. Olha o que diz aqui no versículo 9. E ser achado nele não tendo justiça própria. Eu não tenho justiça própria. A minha fé não está em mim. E a sua fé não deve estar em mim. Tem gente que se o pastor cair, a pessoa cai também. A tua fé não deve estar em mim. Porque eu não sou parâmetro de fé, meus irmãos. A fé é nele, a fé é em Jesus Cristo. Claro que nós inspiramos uns aos outros. Claro que nós nos moldamos também ao outro. Paulo vai dizer, imite a mim como eu imito a Cristo. Mas a tua fé e a minha não deve estar baseada no homem. A nossa fé deve estar baseada em Jesus. Quinto e último lugar. Capítulo 3, versículo 14. Diz assim: prossigo para o alvo. Eu vou ler o versículo 12. Olha o versículo, olha que tremendo. Não que eu já tenha recebido isto, ou já tenha obtido perfeição, mas eu prossigo para conquistar aquilo que também fui conquistado por Jesus Cristo. Irmãos, quanto a mim, não julgo haver alcançado, mas uma coisa eu faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo. Qual que é o alvo? Para o prêmio da soberana vocação de Deus, que está em Cristo Jesus. A nossa esperança está em Cristo Jesus. Se a tua esperança está em outra coisa, meus irmãos, eu sinto lhes informar que você ainda não conhece a palavra de Deus. A tua fé e a minha fé e a nossa esperança, ela está em Jesus, em verdades fundamentais. Primeiro, que os cristãos têm a promessa do céu, da vida vindoura. Que quando nós morrermos, vamos para a ressurreição prometida aos mortos. E Jesus promete dar-nos um novo corpo e uma nova vida com a sua ressurreição. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança é essa. É o céu, é o Senhor. Ele vai usar uma outra expressão também no capítulo 4, no versículo 7. Novamente ele vai dizer: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. A nossa paz está em Cristo. A experiência da paz de Deus é diferente da paz do mundo. A paz do mundo, o que é? O pensamento positivo.
A paz do mundo é um sentimento de ausência de conflitos, de bons sentimentos. A paz do mundo é uma paz interna, é uma paz zen. É uma paz que vem com terapias e terapias. Mas a paz de Deus que Ele promete para nós é uma paz que excede todo o entendimento. É uma paz espiritual. É uma paz, irmãos, como fruto do Espírito. É uma paz como um relacionamento pacífico com Deus. Lembra a mensagem da semana passada? Somos sacerdotes. Nós temos paz, o véu rasgou. Nós temos acesso, nós temos uma relação pacífica com Deus. Essa é a paz que o Senhor nos promete. E esta paz está onde? Em Cristo. A nossa paz está em Cristo. Ah, pastor, tem coisa que me tira a paz. Tem coisa que eu não estou em paz. A tua paz está onde? Se ela estiver em Cristo, ela sempre vai estar aí. Ela sempre vai estar aí. Se ela estiver em Cristo. A Bíblia está dizendo aqui no capítulo 4, no versículo 19, também nos diz: e o meu Deus, segundo a sua riqueza. Paulo está agradecendo a igreja que mandou recursos para ele. E ele vai dizer: o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus tudo aquilo que vocês precisam. Ei, querido, a nossa recompensa, ou as nossas bênçãos, estão em Jesus Cristo. Capítulo 4, versículo 21, para encerrar, ele está aqui na saudação final. Olha, irmãos, a carta aos Filipenses tem 4 capítulos. Eu quero que você, por gentileza, você leia durante essa semana a carta de Paulo aos Filipenses. Tem 4 capítulos. Se você não puder ler a carta de Filipenses, meus amados, eu não sei mais o que faz. 4 capítulos. 4. Quem vai ler carta de Filipenses essa semana? Tem gente que não levantou a mão. São 4 capítulos, Fábio. Você vai ler, Fábio? Meia hora você lê, irmão. Cria vergonha na tua cara. Ô, Tiago, cria vergonha na tua cara, Tiago. Você não lê 4 capítulos, irmão. Você vai ler? Amém. Ô, Dê, você vai ler, hein? 4 capítulos. Você vai ler a carta de Paulo aos Filipenses, irmão. Pelo amor de Deus, se vocês não leiam, eu vou sair correndo dessa igreja. Ó, o versículo 21. Saúdem cada um dos santos. E saúda onde? Como? Em Cristo Jesus. Até a nossa saudação, irmão, deve ser em Cristo. Por quê? Porque a nossa cidadania é em Cristo Jesus. Os cristãos têm dupla cidadania. Os cristãos têm a vida aqui na terra e a celestial também. Nós somos membros do reino de Deus. Tudo está em Cristo. Amém? Fiquem de pé no nome de Jesus Cristo, amados. Olha o que nós ganhamos em ter um relacionamento com Jesus. Unidade, esperança, alegria, paz, glória, recompensa, confiança e cidadania celestial. Tudo isso nós ganhamos em ter um relacionamento com Jesus. E é por isso que Paulo vai dizer em toda a sua carta, nos 4 capítulos, em Cristo, em Cristo, em Cristo. Que eu e você possamos estar em Cristo Jesus. Amém? Aleluia. Feche teus olhos.